0 a 2 anos e quiserem se utilizar do nosso berçário, ele está à disposição. Nós recebemos um aviso que está à disposição para a utilização dos irmãos. Nós passaremos agora a parte de avisos, bem rapidamente. A primeira delas, a igreja ela tem um serviço social, ela presta um serviço social. Ela recolhe alimentos e quem mantém esses alimentos, quem fornece esses alimentos para a igreja? Somos nós, os membros. Então nós trazemos esses alimentos não perecíveis e esses alimentos são distribuídos a tantos quantos necessitarem. Não só membros da igreja, mas outras pessoas que têm batido a porta e pedido a nossa ajuda. Então é importante que nós estejamos também empenhados nesse trabalho, ajudando as pessoas que necessitam. Aqueles então que puderem, tragam alimentos não perecíveis, eles serão estocados aqui na igreja e eu diria até que não chegarão a ser estocados, eles sairão imediatamente. Então que sintam no seu coração realmente a necessidade de estarem ajudando as pessoas e essa é mais uma forma que a igreja pode participar na obra de Deus. A líder de hall de bebês tem o prazer de comunicar a todas as irmãs para participarem de um culto a ser realizado na casa da irmã Conceição. Será na quinta-feira. As interessadas deverão se encontrar aqui na igreja às 15 horas. Irmã Rosa. Então, às 15 horas, na quinta-feira, então, irmã? Quinta-feira, então, culto do hall de bebês. Às 15 horas, as irmãs estarão se reunindo aqui à porta da igreja para ir, então, a escola. Nós franqueamos agora a palavra ao Domingo para fazer um aviso. No próximo domingo, a Escola Bíblica Dominical estará sendo realizada na Igreja Memorial de Vila Formosa. Nós estaremos saindo daqui às 8 horas da manhã, não é mesmo? Às 8 horas da manhã, o ônibus estará aqui à porta da igreja e levará os irmãos até lá. Nós estaremos, toda a programação já está montada, está tudo certinho. Então, no próximo domingo, nós nos reuniremos lá, um intercâmbio muito interessante. É bom que nós estejamos também em comunhão com os irmãos de outras igrejas. Aproveitemos essas oportunidades que nós temos à frente e estejamos desfrutando dessa comunhão gostosa através dessas programações. Então, no próximo domingo, Escola Bíblica Dominical, haverá alguém de plantão aqui. O segundo diretor da Escola Bíblica estará aqui na igreja. Aqueles que não puderem, porventura, e queiram estar aqui, o irmão estará levando o trabalho também aqui paralelamente. Tomaremos o café da manhã lá na igreja. Um café da manhã? Eu não sabia disso. Então, mais uma informação. Não tomem café em suas casas. Tomaremos lá, participaremos de uma ceia gostosa, matinal. Eu tenho... Já ia esquecendo, o Dudu não ia me perdoar. Igreja Batista, Coab 1, Avenida Padre Francisco de Toledo, 605, próximo ao metrô Arthur Alvim. Nós temos aqui o Quarteto Alfa. Trata-se de lançamento, Dudu? Não. É a apresentação do conjunto lá. Apenas a apresentação. Então, esse conjunto, esse aviso ficará fixado ali no quadro de avisos. Aqueles que estiverem interessados em participarem dessa programação será no dia 9 de março, às 19 horas. Então, uma programação musical, um quarteto da nossa co-irmã, Igreja Batista Coab 1. Nós passaremos agora a leitura bíblica. Nós nos colocaremos de pé em reverência à palavra de Deus e abriremos o Salmo 84. Nós faremos a leitura responsiva. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para
para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia dos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos na tua presença em oração e te suplicamos, Senhor, que tu venhas a mudar os corações aqui esta noite. Que tu, Senhor, possa fazer a tua vontade, possa fazer manifesta a tua vontade aos nossos corações, às nossas mentes. Que nós possamos estar tão somente, ó Pai, ligados em ti. Que nós possamos esquecer tudo quanto deixamos lá fora e estarmos unicamente pensando em ti, Senhor. Te suplicamos, ó Pai, que tu confortes os nossos corações, que tu estejas, Senhor Deus, aperfeiçoando-te nas nossas fraquezas. Nós sabemos, ó Pai, que não temos mérito algum diante de ti, mas carecemos, ó Pai, de ti, nós sabemos bem disso. E te suplicamos, Senhor, que a tua glória seja manifesta em nossas vidas, que realmente estejamos dispostos a te servir. Sejamos, ó Pai, luz do mundo, sal da terra, ó Pai, que nós possamos estar entregues nas tuas mãos. Habita conosco, ó Pai, não só aqui na tua casa, mas em todo o tempo e por onde quer que andarmos, que a tua luz seja refletida através de nós, ó Pai. Tu disseste para que nós fôssemos imitadores teus, não foi à toa, Senhor, tu nos destes permissão para isso, que nós possamos estar empenhados verdadeiramente, ó Pai, em sermos representantes teus. Ó Pai, guarda-nos mais uma vez, eu te peço, e segue tudo quanto acontecer neste culto esta noite, que seja realmente da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Beleza, sentado. Nós teremos agora uma música especial pelo coro.
Ó Pai, mais essa oportunidade que temos de aqui nos encontrarmos na tua casa de oração, para mais uma vez, ó Deus, prestarmos um culto de adoração e louvor que somente a Ti é devido. Te agradecemos, ó Pai, por esses dízimos e ofertas que foram levantados, ó Deus, para que eles possam, Senhor, ser revertidos, Senhor, para a Tua obra, para engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Fica conosco, ó Deus, no decorrer deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, o irmão Marcos Bevilacqua estará nos trazendo o recado do Senhor. Que ele possa ser grandemente abençoado nessa noite, também como tem sido até então, que o Senhor possa usá-lo realmente para falar a todos os nossos corações. Capítulo 14, vamos ler os 12 primeiros versículos. Romanos 14. Vamos achar? Romanos 14. Nós vamos ler o primeiro versículo até o 12º. Ora, quanto ao que é fraco na fé, receberam, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, ele estará firme, pois poderoso é Deus para afirmar. Não faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Pois para isso Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como dos vivos. Mas tu que julgas a teu irmão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo escreve essa carta a uma igreja muito especial. Ela é muito especial porque ela está, do ponto de vista geográfico, ela está localizada no coração do maior império já existente, que é o Império Romano. O império que abrangia grande parte da Europa, tinha um grande pedaço da Ásia, era uma coisa muito grande, e no seu centro ficava Roma, o coração desse império. Então era uma igreja estrategicamente colocada por Deus nesse lugar, e mais, era uma igreja que prosperava. Mas era uma igreja, por estar numa grande cidade, que abrigava grupos muito diferentes, pessoas distintas entre si, no que tange a sua origem. Para Roma, evidentemente, que iam comerciantes de tudo quanto é lugar. Quando os exércitos romanos tomavam os países, na medida que eles iam tomando, de lá eles traziam escravos, e os melhores ficavam em Roma, eles eram trazidos escravos. Aliás, fazia parte do ritual da coroação, da glorificação do general romano, ele trazer após si os escravos presos. Eles iam trazidos por correntes, e aquele homem trazia aquele bando de gente presa, acorrentado para dentro da Roma, e eles iam sendo colocados ali dentro. Mais do que isso, a forma de organizar do Império Romano, ele tinha uma certa intolerância
religiões de cada região. Um vasto império como esse, num mundo pagão como ele estava inserido, havia em cada pedaço, em cada lugar um Deus. Mesmo na Grécia, que os romanos tomaram depois, os irmãos lembram de Paulo lá, num lugar onde tinha tudo quanto é tipo de Deus. Os gregos tinham Deus para cada dia da semana, para cada dia eles tinham um tipo de Deus. E os romanos da mesma forma, de forma que havia dentro da igreja, a igreja entrando e se inserindo nesse contexto, trazia para dentro de si gente de tudo quanto é tipo de origem. Ia desde o mais bárbaro paganismo até o judaísmo. Grupos de pessoas que conheciam a Deus, conheciam as Escrituras, mas agora tinham conhecido a Jesus, tinham suas vidas transformadas e estavam todos eles reunidos numa coisa que Deus chama de igreja. E ali, como dentro desse contexto, dentro da igreja, as pessoas acostumadas cada um a fazer um tipo de coisa, agora ele se converte e sempre vai surgir dúvidas, vai surgir questões na mente que precisam gradativamente sendo respondidas. Então constantemente surgiam questões como se o cristão podia fazer isso ou podia fazer aquilo outro. Deveriam eles participar de algo que não era claramente proibido pela Escritura, por exemplo, era uma questão. Seria lícito comer todas as coisas, inclusive a carne vendida no açougue que anteriormente tinha sido sacrificada aos ídolos, ou deveriam os cristãos só comer vegetais? Só para que nós tenhamos uma ideia, numa cidade como Roma, com essa quantidade grande de deuses, as pessoas evidentemente criavam carneiros e bodes eu não sei, mas pelo menos carneiros e vacas, esses animais que as pessoas comiam, e ele criava para vender, para ganhar dinheiro, essa era a função dele. Mas antes de vender, a maioria deles pegavam esses animais e levavam lá para o seu Deus, para aquilo que ele cria. Ele tinha o Deus dele, ele levava aquele boi, fazia o sacrifício, depois aquilo era morto, era esquartejado, aqueles pedaços já estão distribuídos nos açougues da cidade para as pessoas comerem. Então isso era um problema muito grande para aquela igreja, para alguns cristãos. Mas havia alguns outros problemas. Quais as datas ou os dias especiais que a igreja deveria santificar? Alguns achavam que, lembre que eles não tinham CLT, 5 dias por semana, nada disso. Eles trabalhavam 7 dias por semana. Não tinha dia especial, essa história de domingo, como nós temos hoje, que a gente pode estar aqui, isso é uma bênção de Deus. Eles não tinham, não. Então eles diziam, como é que nós vamos separar um tempo para a gente exaltar a Deus, glorificar a Deus de uma maneira mais especial, mais específica? Então uns diziam assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher um dia para adorar a Deus, no mesmo dia que eles vão adorar os outros deuses. Tem um dia aí que é meio um feriado no império, que eles vão adorar a Marte, vão adorar a Vênus, etc. E Zeus, eles vão adorar esse Deus, e nós vamos aproveitar para fazer o nosso culto. Eles vão para lá, nós vamos para cá, vamos adorar a Deus. Acharam outros, não pode. Esse dia já foi separado para esses deuses deles. Se nós pegarmos o mesmo dia e fizermos culto no mesmo dia, isso vai dar confusão, vai virar uma bagunça tremenda. Outros acharam que isso não faz a menor diferença entre o dia, entre a noite, entre uma segunda e um domingo e um sábado. Isso não era uma questão de pouca importância na igreja de Roma. Alguns cristãos, na verdade, dos chamados anticarne, achavam mesmo que os irmãos que comiam carne, na verdade, não podiam nem estar com Deus. Isso era uma coisa muito complicada e muito confusa, que eles não sabiam como tomar uma decisão. E muitas vezes, no nosso meio, nós nos vemos apegados às coisas que não são fundamentais. Coisas que não têm importância, e muita gente gasta tempo discutindo esse tipo de coisa. Note que Paulo não está falando aqui de doutrinas fundamentais. Nós não estamos falando aqui sobre a questão do pecado. Coisas que claramente a Bíblia diz e ensina e dá princípios de que nós não devemos fazer. Não está falando aqui sobre a divindade de Jesus, sobre o fato de Deus ter vindo aqui, morrido no nosso lugar. Não está falando aqui da salvação pela fé. Não é isso a questão. Mas está falando de questões discutíveis. Coisas que não têm tanta importância, se é que tem alguma. É disso que Paulo vai tratar aqui. Coisa que naquela igreja estava tomando um culto muito grande. Parte do culto poderia estar sendo gasto para discutir isso, para fazer um tratado sobre esse tipo de coisa.
Pode um crente usar meia branca? Será que um crente pode ter carro esportivo? Coisas que não têm tanta importância, se gastava muito tempo discutindo isso, em vez de estar cultuando a Deus, em vez de estar tratando das coisas fundamentais. Coisas que podem ter 2, 3, 4, 5, 6 pontos de vista, que não vai mudar nada. É disso que Paulo está falando aqui. E isso é o problema da igreja. Para algumas pessoas era um problema sério, para outras não. Mas a Escritura não dizia claramente nada a esse respeito. E Paulo não forneceu uma coisa que eles queriam, que talvez nós queremos, que para nós era mais confortável, trazer uma lista. Eu vou agora, Paulo podia escrever para eles: irmãos, com relação àquele problema que vocês estão vendo aí, eu vou fazer uma lista de 60 páginas dizendo o que pode e o que não pode fazer. Mas Paulo não faz isso. Paulo não vai dar esse tipo de resposta. Pelo contrário, Paulo vai dar uma coisa muito mais importante, inspirado por Deus. Ele traz para nós hoje aqui alguns princípios que vão nortear a nossa conduta e a nossa decisão a respeito dessas coisas. O texto que nós lemos aqui, Romanos 14, de 1 a 12, trata do primeiro princípio que nós podemos aplicar nesse tipo de problema. O primeiro princípio nós chamamos de, é o princípio da liberdade. É o fato de cada cristão respeitar a liberdade que Deus deu ao outro cristão com respeito à prática que não estão expressamente proibida na Escritura. Estamos falando disso. Então, coisas que a Bíblia não menciona. Então, a liberdade que o irmão tem em determinados atos. Então, o princípio da liberdade é esse: a liberdade que Deus deu para cada indivíduo de decidir por si mesmo o que ele vai fazer com relação a esse tipo de coisa. Nesse tipo de coisa, cada cristão examina a sua consciência para saber o que realmente crê, e ele vai agir de acordo com isso. Mas tem uma base para essa coisa funcionar. Para esse princípio da liberdade funcionar, ele tem 3 pilares que vão sustentar. O primeiro pilar, da maneira que nós temos de nos preocupar quando nos relacionamos com os irmãos, o primeiro deles é o da comunhão. Vamos ver aí o que diz o versículo 14. Primeiro, diz assim, versículo 1 do capítulo 14: ora, quanto ao que é fraco na fé, receberam, mas não para condená-lo em questões discutíveis. A primeira coisa que nós devemos desejar ardentemente em relação aos nossos irmãos é ter comunhão, é participar da vida dele e é deixar ele participar da nossa vida. Esse tem que ser um desejo intenso, profundo. Qualquer desculpa tem que ser desculpa para a gente estar junto, para a gente estar adorando a Deus, para que as nossas reuniões se tornem uma bênção. Então, o desejo primeiro do coração é de que tenha a comunhão. Diz o texto aqui: receber, meu irmão. A primeira coisa é isso, nós temos que recebê-lo. Receber, diz o versículo 3, não desprezar, quer dizer, não considerar sem importância. O irmão chega, ele tem algumas dificuldades, ele tem alguns problemas, às vezes até de alguns conceitos, coisa que para ele, na verdade, não tem importância, e para ele tem tanta importância aquilo. Você o recebe porque ele é seu irmão. Eu o recebo porque ele é nosso irmão, porque Jesus morreu por ele. Então, o desejo profundo de ter comunhão. Então, essa liberdade está lastreada nisso, nessa coisa da comunhão. Tem o versículo 4 que diz assim, de não julgar, né? Nós vamos receber não julgando. Não, receber livremente. Então, o princípio da liberdade, o primeiro pilar do princípio da liberdade é o desejo profundo de ter comunhão. Segundo pilar desse princípio é o serviço. Diz o versículo 7 aqui, olha, versículo 7 e versículo 8. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que Deus espera de mim, de você, e o que Deus está trabalhando na minha vida e na sua, é que nós temos que trabalhar para Deus. É isso que Ele quer. Ele quer consumir as nossas horas no serviço dEle. Então eu e você estamos juntos para quê? Para trabalharmos para Deus. Nós não estamos juntos para discutir determinadas coisas, mas para trabalhar para Deus. O que nós temos que desejar ardentemente quando estamos com o irmão é ver o nome de Deus exaltado, glorificado. É o serviço. Então, outro pilar da liberdade que nós vamos usar é porque o que nós desejamos profundamente não é termos razão ali ou não termos razão ali, ou ganharmos. O que nós desejamos é ver a obra de Deus ser estabelecida. Porque quer morramos, quer vivamos, fazemos isso. Nós temos que fazer isso para
terceiro pilar desse princípio, do princípio da liberdade, é que nós não podemos tomar o lugar de Deus. Vamos ver aí, o versículo 10 diz assim, olha: mas tu, por que julgas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Primeiro você está dizendo o seguinte: você e eu, todos nós, na verdade, estamos no mesmo nível. Diante de Deus, todos nós estamos no pé de igualdade. Quem é você que fica julgando o outro? E diz assim, está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Versículo 12, cada um dará conta de si. Então, a outra base disso daí é que nós não podemos tomar o lugar de Deus e viver com o dedo apontando para coisas discutíveis, de coisas que não têm importância, coisas que não são princípios da Escritura, não são doutrinas, não é disso que nós estamos falando. Mas Paulo trata disso, desse primeiro princípio, que é o princípio da liberdade, mas ele dá um segundo princípio. Nós vamos ler o texto, nós não lemos ainda. Vamos ler aí o versículo 13 até o versículo 23. Paulo vai dar uma segunda receita, um segundo princípio para nós resolvermos essa questão. Diz assim, versículo 13 até o versículo 23. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, mas se alguém tem por imunda, então para ele se imunda. Se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena naquele que nos aprova, mas aquele que tem dúvida se como está condenado, porque não come por fé, e tudo que não come por fé. Pecado. O segundo princípio que Paulo vai dizer para aquela igreja, está dizendo para nós hoje aqui, dizendo para mim, que eu preciso aplicar nas minhas relações, é o princípio do amor. Vamos entender o que é o amor do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia. A mídia tenta mostrar o amor como uma paixão, alguma coisa que o sujeito sente, ele não consegue controlar, e ele tem que ir atrás daquela pessoa. Do ponto de vista da Bíblia, paixão não é bem isso. Notem que Jesus, uma das recomendações que ele deixou para nós, qual foi? Amar-nos uns aos outros. Isso é uma ordem. Então não é paixão. Paixão, o sujeito levanta, estou apaixonado por fulano, e ele não é isso. O amor, no sentido da Bíblia, é uma atitude que a pessoa toma. É uma ação sua, é uma definição sua. Você decide. Você decide se amar. É uma disposição sua. Senão Deus não teria mandado, não faz muito sentido. Sinta isso, Deus não faz isso. Mandar lá no seu coração, você um dia, agora eu quero que você sinta frio. Não faz isso. Porque é isso, é nesse sentido, é uma disposição sua em fazer alguma coisa. Então é uma atitude. A segunda coisa é uma atitude que se manifesta em ações e comportamentos. Você altera as suas ações, altera os seus comportamentos. O amor é uma atitude, quer dizer, uma decisão. É uma coisa que vem do coração, lembrando que o judeu não tem no coração essa coisa que nós latinos temos. Eu te amo de todo o coração. Isso não é o judeu não pensa assim. Isso do judeu está bem lá no intestino, nesses pedaços. É diferente. Se um rapaz encontrasse uma moça, ele dizia: eu te amo com todos os meus intestinos. Está meio esquisito isso, né? Mas do coração reside a vontade. Por isso que Deus diz assim: dá-me o teu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Dá você mesmo, as suas inclinações, os seus desejos, as suas perspectivas. É ali que reside isso, e isso é o que Deus quer. Então é uma decisão do seu coração, da sua vontade, onde reside a sua vontade, as suas inclinações, que se manifesta em ações e comportamento que procura contribuir para o bem da pessoa. Perceberam? Uma atitude, uma decisão interna que vai modificar as suas ações e o seu comportamento na direção da pessoa amada. Aquele vizinho chato que te perturba todo dia. Quando você decidir amar, você vai fazer um bolo muito bonito, assim, enfeitar o mais bonito que você
você já fez, e vai amanhecer, e vai lá na casa dele, está aqui um amor, é uma decisão de amor isso. Em nome de Jesus, toma aqui. Mas eu te bati hoje, não tem importância, está aqui aquele sujeito chato que trabalha com você, tá? Você vai lembrar dele, sabe que ele gosta de um doce gostoso, você vai passar com fulano, eu decidi te dar isso. No seu coração você sabe que ele nem gosta de você, mas você decidiu. É uma decisão que modifica o seu comportamento em relação àquela pessoa que é o bem dela. Então, no sentido bíblico, isso é amor. Vamos só ver a melhor definição, talvez, com certeza, exista sobre essa matéria, está lá em 1 Coríntios 13. Vamos pegar só um pedaço, só para a gente entender isso daí. 1 Coríntios 13, versículo 4 até o versículo 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se soberbece. Note como é completamente despachado. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a melhor definição que a gente pode encontrar sobre o amor. Então, o segundo princípio que Paulo vai mostrar para os irmãos lá daquela igreja, para nós hoje aqui, é o princípio do amor. Então, as nossas relações para com as pessoas, para os irmãos, dentro da comunidade, nesse tipo de problema, o segundo princípio que nós vamos aplicar é o princípio do amor. A ideia básica da aplicação desse princípio é nós deixarmos de ser pedra de tropeço. Isso é importante para o irmão. A gente agora de gente como é, vamos receber na comunhão. Eu não vou atrapalhar a sua vida por causa disso mais não. Olha o que diz aqui no versículo 13. O finalzinho dele diz: antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. O seu desejo é que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele apareça. Esse é o seu desejo, porque Deus assim vai ser glorificado. Você, em vez de ser pedra de tropeço, o seu desejo é pedra de passagem. Você até se encurva para que ele não caia, para que ele não tropece. Ele está andando no buraco, ele vai cair, você vai naquele buraco, se coloca nele para que ele passe sobre você. Você deixa de ser pedra de tropeço para ser pedra de passagem. E nesse sentido que se aplica o princípio do amor. Veja só o que diz o versículo 15: se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Vamos fazer uma coisa que para o outro irmão é muito difícil de entender, é muito difícil de aceitar. Mesmo que não está claro, não tem problema nenhum, você está tão tranquilo que aquilo não tem problema, mas o outro irmão tem, pare de fazer, porque senão não anda conforme o amor. O desejo é tão grande de que o outro irmão cresça, que ele se desenvolva, que a graça de Deus se manifesta, que o irmão está disposto a tudo. Paulo mesmo diz, ele disse que fez de todo tipo de coisa para que os irmãos pudessem crescer. Mas veja o que diz o versículo 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha como esse princípio vai sendo estabelecido. Justiça. Se nós lembrarmos de justiça, Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça não é simplesmente o equilíbrio das coisas do ponto de vista humano. Justiça, a definição é essa, uma delas pelo menos. A justiça que está falando aqui é estabelecer a justiça de Deus, é a presença de Deus. O reino de Deus, então, é feito de justiça, é feito de paz. Sabe o que Jesus disse para as pessoas que querem paz, que querem harmonia nas relações? Olha só o que diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Temos que inverter o versículo. Na verdade, o versículo está dizendo o seguinte: os filhos de Deus serão chamados pacificadores. Não significa que se eu não sou pacificador, tudo bem, eu não sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Percebam a inversão aqui é o seguinte: se é filho de Deus, é pacificador. Essa é a visão do que Jesus está passando. Foi filho de Deus? É filho de Deus de verdade? É pacificador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A outra coisa que diz aqui o versículo é alegria. Nós vamos de novo para o Sermão do Monte. A alegria, você não está com tristeza porque você teve que abdicar de alguma coisa em favor de outra pessoa. Isso é uma alegria, não traz tristeza para você. Larguei de fazer isso porque estava aborrecendo o irmão, não faço mais. E você ainda fica alegre. Jesus diz assim: alegrados e regozijados, porque
no céu. A sua visão do reino de Deus é muito maior do que isso que você está vendo, do que eu estou vendo. Você tem uma visão de Deus, do futuro, do porvir, do vindouro. Diz o versículo 18: isto é agradável. Isto o quê? A justiça, a paz e a alegria. Isso é a base do segundo princípio, que é o princípio do amor, que vai manter, que vai basear as nossas relações. Mas há um terceiro princípio que Paulo trata com esses irmãos aqui. Vamos lá para o capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7. Ele diz isso: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, Deus de paciência e consolação vos concede os mesmos sentimentos para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. O terceiro princípio das nossas relações é que nós temos que tratar os nossos irmãos como Cristo nos tratou, seguir o exemplo de Cristo. Os irmãos lembram como foram recebidos por Jesus? Lembra cada um aqui da experiência de como Deus os salvou? Uns muito pequenos, uns mais com idade mais avançada, alguns mais recentemente, outro há muitos anos lá. Mas como é que Deus o recebeu? Deus recebeu e me recebeu para ficar discutindo questões. A primeira coisa que Deus fez para me receber como eu era. Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele me purificou. Na verdade, a Escritura deixa claro que Deus decidiu morrer no meu lugar. Ele decidiu largar. Eu não sei o que significa isso, é muito complicado. Diz um texto que Deus se esvaziou dele mesmo. É muito difícil de compreender isso, mas a Bíblia diz que foi isso que ele fez. Ele esvaziou de si mesmo por minha causa. Ele veio aqui, tomou o meu lugar, morreu no meu lugar, me deu uma nova vida, me lavou, me purificou, me perdoou e tem me cobrido com bênçãos que eu não posso contar, de acordo inclusive com Efésios 1. Então, o outro princípio que nós temos que aplicar na nossa vida é seguir o exemplo de Cristo. Diz no versículo 3 aqui que Cristo não agradou a si mesmo. Jesus não veio aqui para agradar a si mesmo. Várias vezes ele citou isso. No exemplo que ele lava os pés dos discípulos, ele deixa muito claro isso. Que ele veio para servir. Aquele tempo que ele teve aqui foi para isso que ele veio. E ele argumenta, inclusive com os seus discípulos: será que o servo é maior que o Senhor? Será que o servo tem mais privilégios do que o Senhor? O terceiro princípio que nós temos que aplicar em relação a isso é seguir o exemplo de Cristo. Então, o primeiro princípio que nós temos que aplicar nesse tipo de problema é: primeiro é o princípio da liberdade, o segundo é o princípio do amor, e o terceiro é o princípio de seguir o exemplo de Cristo. Deixa-me dizer uma coisa: como é que nós podemos seguir o exemplo de Cristo? Precisamos conhecer Cristo. Nós, no dia que nos convertemos, nós tivemos o primeiro passo de conhecimento de Cristo. E nós ficamos felizes, nós ficamos alegres, porque naquele dia Deus nos converteu, e nós mudamos, e aquilo foi uma maravilha. Mas isso não é tudo. Deus tem muito mais para mostrar para nós dia a dia. Deus deseja dia a dia estar conosco. Então, para aplicar esse terceiro princípio de seguir o exemplo de Cristo, nós temos que tomar a Escritura continuamente para aprender desse Cristo. Mas não é simplesmente um aprendizado que nós conseguimos elaborar uma definição muito clara das coisas. Não é só isso, não. É mais do que isso. É aplicar esses princípios na nossa vida. O que Deus espera de nós, o que Deus deseja de cada dia das nossas vidas, é que esses princípios se tornem tão reais, que eles se confundam conosco mesmo. Confundam com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, a maneira da gente ver as coisas. Gradativamente. É evidente que isso não vai, nós vamos chegar, agora eu estou perfeito, eu estou entendendo tudo. Aliás, a Bíblia diz que o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, como o sol.
brilhando, mais e mais, até que chega ao meio-dia, até que chega o dia perfeito. Mas Deus deseja trabalhar na nossa vida, para que as nossas relações como irmãos, como igreja, sejam a bênção que Ele espera, sejam a bênção para o nosso país, para a nossa nação, para o nosso povo tão sofrido, para essa gente que está nos cercando a cada dia, a cada ano. Que Deus nos abençoe e aplicar isso para nós. Louvar ao Senhor mais apresentação. Nós possamos, neste interim, estarmos em espírito de oração ainda, sobre tudo que ouvimos, sobre o que Deus espera de nós, que nós possamos nos situar nesse contexto e, finalmente, aprendermos aquilo que Deus quer e possamos partir em direção à sua meta.
na semana passada nós fomos tomados de surpresa pelo falecimento de um jovem que nós conhecíamos, Maurício, e muitas vezes custa-nos entender os desígnios de Deus. Nós olhamos, tentamos entender, não conseguimos, mas Ele tem propósitos para as nossas vidas. Nós não deciframos muitas vezes o que Ele pretende, mas certamente Ele os tem. Mas uma coisa é certa, para a família que fica, é muito difícil até mesmo raciocinar nesse sentido. Eu gostaria que todos os irmãos da igreja, todos nós estivéssemos orando pela família dele, para que eles possam ser confortados realmente, que nós possamos estar intercedendo uns pelos outros, como parte do nosso relacionamento cristão, que nós possamos estar intercedendo mesmo. A intercessão pode ser muitas vezes o caminho pelo qual as pessoas chegam até Deus ou são sustentadas em muitas situações difíceis. E essa certamente é uma delas. Então que realmente nós possamos estar orando pela família e que ele possa, aliás, que a família possa estar sendo sustentada e confortada no seu coração. Nós encerraremos o culto com uma oração silenciosa. Logo a seguir, o pós-lúdio será tocado, o coral se retirará e nós estaremos aguardando os irmãos à porta para cumprimentá-los. Não esqueçamos que estejamos orando uns pelos outros, sustentando-nos em oração. Isso para toda a diferença na família. Pastor, será que chegou a hora que foi Deus que chamou ele? Ninguém tem explicação, né? Não existe explicação. Mas algum propósito Deus teve com isso. E o nosso desejo é que realmente isso vale não só para a família, mas vale para nós também. Hoje nós estivemos aqui, amanhã talvez não estejamos mais. Hoje nós podemos ouvir o recado de Deus, talvez amanhã nós não tenhamos essa mesma chance, ou mesmo até de praticar aquilo que nós ouvimos. Essa será uma lição, talvez, que Deus tenha mostrado a cada um de nós que conhecia Maurício. Cabe a nós, em nosso íntimo com Deus, descobrirmos o que Ele tem para cada um de nós e o que Ele quer nos mostrar.